Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos dando continuidade ao estudo da lição da CPAD de adulto do segundo trimestre do ano de 2021, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais. Dando sequência a esse estudo, chegamos à lição de número 13, última lição dessa revista que foi tão abençoada e enriquecedora para nossas vidas. Nós chegamos à lição, como já falei, de número 13. Desta feita nós vamos estudar a lição com o tema A Multiforme Sabedoria de Deus. Então vamos trabalhar sobre esse tema. Antes de darmos sequência ao corpo da nossa lição, gostaria de pedir a você que se inscrevesse aí no nosso canal, nos ajudando na divulgação do canal e também da Palavra de Deus. Fica como algo que você possa fazer em contribuição a nosso trabalho, incentivando para que assim possamos estar postando cada vez mais um conteúdo simples, porém relevante para o crescimento espiritual dos irmãos. Pois bem, lição de número 13, que vai ser ministrada no dia 27 de junho, próximo domingo, traz por título A Multiforme Sabedoria de Deus. No texto áureo, ele diz o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso está escrito em Efésios capítulo 3 e o versículo de número 10. A verdade prática, ela diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então, o tema central da nossa lição, ela vai falar de multiforme, multiforme sabedoria. E o que é essa multiforme sabedoria? Primeiro, multiforme significa algo que é demonstrado de múltiplas formas, São formas múltiplas de demonstração da sabedoria de Deus. A gente vai buscar em muitos teólogos, muitos livros e comentários, e nunca vamos ter a definição exata do que seja essa multiforme sabedoria de Deus. Porém, a gente compreende que é a sabedoria de Deus sendo manifesta de várias formas e de várias maneiras por meio da igreja e na igreja, Então vemos também, logo aqui no início, que a igreja é a única agência na Terra com autoridade para disseminar, espalhar essa sabedoria, é a igreja. Para fazer essa sabedoria ser conhecida de quem? Dos principados e potestades nos céus, Precisamos entender que esses principados e potestades, eles fazem referência aos anjos de Deus, aos anjos de Deus, não aos demônios, mas aos principados. E aqui ele está falando de hierarquia angelical, são os príncipes dos exércitos do céu. Então vamos ver também nessa lição que a gente não pode limitar as experiências com Deus, Existe, quando fala de multiforme sabedoria, a nossa forma de experiência com Deus, ou seja, não podemos afirmar que o nosso jeito de adorar, o nosso jeito de sentir a presença de Deus, de expressar como nós sentimos a presença de Deus, seja o único verdadeiro, porque Deus se manifesta de várias formas e de várias maneiras. Então, não podemos limitar as expressões de algumas denominações, de alguns irmãos, de alguns credos a respeito da presença de Deus ou de demonstração da sabedoria de Deus. Nós vamos pular aqui o objetivo para nós ganharmos tempo no vídeo. Também nós vamos ver aqui a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Efésios, capítulo de número 3, versículo 8 a 10. Também 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10.
nós não vamos fazer uso dessa leitura, porém, acreditamos que você, professor, já tenha feito essa leitura por ser muito importante e saber que a lição ela vai girar em torno, né, dessa leitura bíblica em classe. Vamos lá. A nossa introdução ela diz o seguinte: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo pelo Espírito Santo. O Senhor trouxe luz ao seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Ora, era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então, nessa lição aqui, nós vamos ver a multiforme sabedoria de Deus, né, manifestando-se na igreja e por meio da igreja. Né? Para quê? Para que essa sabedoria de Deus ela alcance pessoas simples, né? Pessoas que não têm tanto conhecimento de Deus, mas que pode ser alcançada por esta sabedoria de Deus, né? O que é interessante aqui é que ele diz assim: era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você, né? A gente percebe que na igreja, nos tempos 300 anos da era cristã, no ano 300 da era cristã, a igreja a igreja católica, ela se achava detentora da sabedoria, né? Assim como Israel se achava detentor das promessas, eles não compreendiam que Cristo, né, esta sabedoria de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é Cristo, ele seria manifesta não somente a Israel, mas a toda a humanidade, né? Então, esta sabedoria alcançaria pessoas simples, indoutas, pessoas sem nem desprovidas, né, de conhecimento desse plano de salvação que Deus tinha revelado agora em Cristo por meio da igreja, né? E Cristo agora não vai viver mais no meio do povo, mas no povo, né? No seu povo. A igreja agora vai se tornar o corpo místico de Cristo, né? Então isso aí é um pequeno resumo do que seria essa multiforme sabedoria revelada na igreja e por meio da igreja. Primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar o seguinte: os dons espirituais e ministeriais, né? A gente observa que o primeiro tópico da nossa lição, no 1.1, ele vai dizer são diversos. O que são diversos? Os dons espirituais e os dons ministeriais. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Está aqui relatado os 9 dons. Primeiro, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé. O quarto é a cura. O quinto, operação de maravilhas. Sexto, profecia. O sétimo, discernimento de espírito. O oitavo, variedade de línguas e interpretação de línguas. No entanto, essa relação de 9 dons, ela não define os dons espirituais por completo, né? Como nós já vimos, não é propósito do apóstolo Paulo fazer uma definição de quantos são, mas relatar aquilo que estava em evidência na igreja de Coríntio, né? Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro capítulo 4, do 10 a 11, Hebreus, são dons congregacionais. Então a gente observa que já entendemos aqui que não é desejo do apóstolo Paulo ele definir, como nós vemos também, que tem outras listas dos mesmos dons, né,
em outras passagens bíblicas. Então, fica evidente que esse resumo de 1 Coríntios 12 não se trata do todo, né? Não é a plenitude, não é a completude dos dons espirituais. Vamos ler. Em Efésios 4, do 7 a 11, em 2 Timóteo 1 a 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja, né? Vamos ver aqui, olha só o que diz aqui. Nós vemos a primeira lista em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 a 8, depois 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e 30, 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo de número 11, né? Então, nós entendemos aqui, nós vemos que os dons espirituais na esfera ministerial da igreja, essa está uma lista, né, desses dons ministeriais. Veja o que diz aí Hebreus capítulo 2, o versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, né? Então, essa aqui é uma pergunta, né? Nós entendemos aqui que esses dons são ministrados à igreja, né? São ministérios da igreja, que são dádivas para que Deus possa usar o ser humano, né, para edificação do corpo de Cristo, né? Então, apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de língua, todos esses são dons que são ministérios da igreja, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz: todo aquele que fala abrangendo vários dons, né? E o segundo diz: todo aquele que serve abrangendo vários dons. Então, são vários dons espirituais de forma ministerial, né? Para que são distribuídos na igreja do Senhor, para que com isso a igreja venha crescer e ser edificada. 1.2. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então a gente já observa aqui uma coisa: precisamos entender que e quebrar esse paradigma de tentar colocar Deus numa caixa e acreditar que ele só vai agir daquela forma que nós esperamos, né? Deus não vai agir apenas da forma que nós queremos, né? Então, nós precisamos quebrar esse paradigma de achar que se for de uma forma diferente, não é Deus. Por exemplo, a gente percebe as ações de homens de Deus que Deus falou de uma forma e depois falou de outra forma e essas pessoas não entenderam. Um exemplo disso foi Moisés na questão do tocar na pedra e depois Moisés falar a pedra, né? Então, aí você vai ver lá que ele se equivocou, Moisés, quando era para falar a pedra, Moisés toca na rocha, né? Então, era uma forma diferente de Deus agir. Então, muitas vezes nós vamos ficar surpreendidos porque pensamos que Deus só vai agir da forma que a gente entende. E muitas vezes nós esquecemos que a sabedoria de Deus ela se apresenta de várias formas e de várias maneiras. 1.3. Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são: primeiro, a dádiva do amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho amado para salvar o mundo, né? Isso nós vamos lá, vimos em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia cristã, da Bíblia Sagrada, né? Então, a gente percebe que Deus ele afirmou, mostrou que ama
o ser humano, não somente com palavras, né? Deus disse que ama e provou esse amor como? Entregando, né, o seu único filho, um filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a maior expressão de amor, né? É dar a vida por quem não merece, né? É dar a sua própria vida. Foi o que Cristo fez. Ele deu a vida por pecadores, né? Quando diz a palavra, Cristo nos amou, nós sendo ainda pecadores, né? Deus prova, né, o seu amor para conosco, né, mostrando que Ele ama, né? E esse amor, ele nos constrange também a amar uns aos outros. E observe que esse amor de Cristo, ele não foi algo que foi ele não foi exigido, não exigiram dele que ele viesse. O Pai não exigiu do Filho que ele viesse. Ele não foi coagido a vir, ele veio por vontade, ele veio por amor, né? A gente então, nesse capítulo de João 3,16, a gente percebe aí a maior abrangência dessa promessa, desse amor, dessa salvação, é a maior abrangência. Percebemos aí a maior oferta, né? Percebemos aí o maior amor, né? Que ele diz que ele amou o mundo de tal maneira. Percebemos a maior oferta, que é o Filho único, né? Percebemos a maior abrangência o alcance desse amor, que é todo aquele que nele crê, e a maior vitória expressa nesse amor, a maior recompensa, que é a vida eterna. Então, é a maior expressão do amor de Deus para conosco, é o sacrifício de Cristo. Esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 1,14, né? Então, o amor, né, deve ser incondicional, né? A graça é para todos, né? Essa graça manifestada sobre a nossa vida, ela também é manifestada principalmente, irmãos, principalmente naquele de quem mais merece, ou de quem mais, melhor dizendo, daquele que mais necessita dessa graça. Quem são eles? Os piores seres humanos, né? Os que muitas vezes, por nós mesmos, a gente julgaria, né, e condenaria, né? É nesses aí que a graça de Deus é maior revelada, porque eles estão condenados ao inferno, e a graça de Deus manifesta na vida dele pode resgatar essa alma do inferno e transportar para o reino de Deus, né? Porque se a graça fosse ministrada ou revelada apenas a pessoas, entre aspas, boas, né, não seria graça, seria troca de favor, né? Seria um favor. Então, essa graça, ela é manifesta principalmente aos piores pecadores, como eu e você, que estávamos condenados ao inferno. Letra B. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-se membro da família de Deus. Veja o que diz João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, nós, por meio de Cristo, tornamos-nos filhos de Deus por adoção, né? Tornamos-nos filhos de Deus. E qual é o meio? Crer no nome de Jesus, né? Crer no Filho, né? Diz assim Efésios capítulo 2, o verso 19, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Então, somos agora filhos de Deus, né? Essa filiação, ela nos alcançou, nós que éramos condenados, né? Que estávamos numa vida condenada e agora passamos a ser agora servos do Senhor, né? E a gente observa que esse amor, ele vem incondicional. E desde o princípio, Deus vem demonstrando esse amor desde a queda no Éden. A gente observa que quando Adão ele pecou, não foi Adão que foi atrás de Deus para buscar reconciliação, mas era Deus que foi atrás e procurar o pecador Adão. Então Deus sempre está querendo se aproximar do pecador. Deus sempre está querendo resgatar o pecador das mãos, das garras do inimigo, né? Então, desde a criação, Deus busca, né, essa intimidade com o homem, né? Quem ama é quem mais precisa de ser amado, né? Como já falamos, a graça é manifesta, né? E aos que estão indo, principalmente a esses irmãos, aos que estão indo para o inferno, né? Letra C. O mistério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do mistério da reconciliação. Então, Paulo afirma que esta reconciliação é um mistério. Que mistério é esse? Um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, agora está revelado no Novo Testamento por meio da igreja, né? A igreja, ela recebe essa revelação, é a única agência na Terra que tem a autoridade para divulgar, disseminar este evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ser humano pode ter a experiência da salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. Então, a salvação, ela é algo multiforme também, de duas formas. Primeira, a salvação ela é eterna. Quando será isso? Quando o apóstolo Paulo fala que quando isso que é corruptível tornar-se incorruptível, né? Então, nós veremos que é o último estágio da nossa salvação, é quando o nosso corpo for arrebatado e nós seremos transformados, né? Então a gente já percebe aqui que esta salvação ela será plena, né? É a plenitude da salvação, né? Porém, nós podemos ter uma vida aqui e viver nessa terra já com a certeza dessa salvação, né? Por quê? Porque Cristo pagou o preço pagou o preço da nossa dívida, né? Pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos livrou da condenação eterna. Portanto, quem está em Cristo agora é uma nova criatura. E o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico da nossa lição diz assim: bons dispenseiros dos mistérios divinos. 2.1 Com sabedoria e vigilância. O dispenseiro deve administrar na igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho, né? Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidade indispensável ao exercício do ministério, né? Então a gente observa que esse dispenseiro, esse obreiro, agora, ele precisa trazer uma alimentação para o rebanho, precisa trazer um alimento espiritual para o rebanho que seja um alimento genuíno. Lembra-se do Salmo 23, o que Davi fala, diz que o pastor, ele caminha, ele conduz ao rebanho por
pastos verdejantes. Por quê? Porque ovelha não come qualquer coisa. Ovelha precisa ter um pasto bom, um pasto verdejante. Assim, da mesma forma, é a palavra. A igreja não come palavra requentada. A igreja não come palavra se não tiver substância, se a sua essência não for a Bíblia Sagrada, né? Então, quem come qualquer coisa é bode. Bode é quem come lata, bode come qualquer coisa, né? Mas ovelha não. Ovelha precisa de uma alimentação saudável, né, em pastos verdejantes, uma palavra que traga vida, né? Então, muitas vezes a gente percebe aí, nos últimos dias, muitas igrejas se esvaziando, né? Uma grande evasão das igrejas, uma evasão espiritual das igrejas. Por quê? O líder, né, o dispenseiro, não está dando uma boa alimentação, né? Porque louvor, ele não edifica ninguém, nem segura ovelha no pasto, não segura rebanho. Quem sustenta o rebanho, quem sustenta o crente dentro da casa do Senhor é comida, é palavra, né? Então, por isso Paulo destaca essa sobriedade, né, e a vigilância desse candidato. Olha só o que ele diz. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, todos esses requerimentos aqui são exigidos principalmente a esse despenseiro, né? Esse homem que vai agir no meio do Senhor, né? No meio do povo do Senhor. Vale salientar que Jesus aqui, ele ensinou durante todo esse período, durante todo esse tempo, e esse ensinamento o discípulo precisa passar para outras pessoas da mesma forma que ele recebeu, né? O apóstolo Paulo diz: como eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Não precisa de colocar tempero na palavra, né? A palavra ela já é temperada, o tempero é a unção, é a graça do Espírito Santo que vai tocando nos corações. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado a vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução, né? O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Pois bem, vale salientar ainda que alguns irmãos talvez tenham até dúvida a respeito do milagre, do primeiro milagre de Cristo, que foi transformar água em vinho. Aquele vinho que Jesus transformou era mosto, né? A palavra hebraica para aquele vinho é mosto, né? Não significa que foi um vinho alcoólico, não foi um vinho alcoólico. Jesus não alimentou o vício de ninguém, né? Jesus não alimentou o vício com bebida alcoólica de ninguém. Portanto, por isso o apóstolo Paulo recomenda que o obreiro ele não seja dado a vinho, né? A gente já falamos, já tratamos desse assunto algumas lições atrás, porque alguns irmãos estavam entrando para a vida na igreja e estava querendo continuar com as velhas práticas. A gente observa que Paulo está escrevendo aos Efésios e lá em Éfeso tinha o culto à deusa Diana, tinha também o culto a Baco, que era o deus do vinho. Então Paulo está afirmando e recomendando que esse obreiro agora na vida espiritual, na vida cristã, não seja dado a vinho, né? Isso aí é o verdadeiro obreiro, ele nunca vai agir sem estar sóbrio, né? Sem essa sobriedade, sem essa vigilância, porque ele precisa entender que esse ministério é Deus que o concedeu e precisa ser exercido com responsabilidade, né? 2.2 Amor e hospitalidade. Vamos ver.
Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros. Eu vou repetir isso aqui que é muito interessante. Os dispenseiros de Cristo, irmãos, me perdoem aí esse barulho, não levem em consideração. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, né? Então, olha o que é que Paulo está falando aqui. O que é que a lição está falando para nós? Que os dispenseiros, os servos, os discípulos de Cristo, aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, eles têm um ardente amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor é a base de todo o ministério. O amor é a base de toda a chamada, né? E o próprio Cristo falou para nós que nós seremos conhecidos como seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros, né? Quando nos amarmos uns aos outros. Esse é a verdadeira essência do ministério cristão. Essa é a verdadeira essência da vida cristã, da chamada de Cristo para a nossa vida. É amar uns aos outros, né? Cristo não disse que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se pregarmos bem. Cristo não disse que seremos reconhecidos como seus discípulos se louvarmos bem. Cristo afirmou que seremos reconhecidos como seus discípulos se verdadeiramente nos amar uns aos outros. João ainda faz uma advertência na sua primeira carta a todo o crente, dizendo que o amor não seja fingido, né? Mas que seja verdadeiro, né? Pedro, falando também na sua primeira carta, no capítulo 4 e o versículo 8, ele diz: ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, né? Esse amor diz que cobre pecado não é o amor que eu sinto pelo meu irmão, é o amor de Cristo, né? Ele está demonstrando que o amor é a principal fonte de reconciliação com Deus, né? É o amor dispensado por Cristo a toda a humanidade, né? Porque é preciso, irmãos, que nós entendemos que amar a quem me ama é muito fácil, né? Amar a quem me estende a mão é muito fácil. Agora, amar como Cristo amou, é amar incondicionalmente é que é o difícil, né? Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos, né? Isso nós vemos lá em 1 João 3,16. Veja o que diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a Bíblia diz que nós devemos dar a vida pelo nosso irmão, ela está dizendo que nós precisamos nos colocar na posição daquele irmão que está mais necessitado. Ou seja, é você ter a sua própria necessidade e esquecer da sua própria necessidade e passar a conviver com a necessidade do seu irmão. É você passar, deixar de orar. Um exemplo, é você deixar de orar pelos seus próprios problemas, pelas suas próprias petições e passar a pedir pelo irmão que está necessitado aí do seu lado. Meu Deus. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também outra característica, outro caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4 e 9. Né? Vemos aqui, irmãos, que essa é a ordenança de Cristo. Né? Veja o que diz aqui em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós
vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? E observe que essa recomendação de Cristo é uma recomendação que não faz acepção de pessoa, né? Esse amor que Cristo nos orienta, nos recomenda, é um amor que é disseminado para todo o ser humano, né? Independente do credo, da religião, independente da sua opção sexual. Esse amor ele precisa ser disseminado para todas as pessoas. Nós precisamos e devemos amar os seres humanos, assim como Cristo nos amou, né? Então, nós não devemos fazer tanta distinção, tanta acepção de pessoa, né? Cristo não fez acepção. Cristo, a salvação, não faz acepção. Ela abrange a toda a sociedade, todos os seres humanos, né? Por isso, isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Esse é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes, né? Então, está mostrando para nós aqui que é o dever de todo cristão ele amar a criatura, ele amar os seres humanos, né? Assim como Cristo nos amou. 2.3 O despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a lição já está mostrando para nós aqui que essa graça ela precisa ser administrada com responsabilidade e sem negligenciar a nenhum ser humano, né? Essa graça precisa ser alcançada de todas as formas, assim como nos alcançou a nós, ela precisa também ser alcançada por todos os seres humanos, né? E para isso Deus está contando com a igreja, né? E para a igreja ter essa maturidade, ela precisa cada vez mais buscar a Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos dando continuidade à nossa aula. Diz assim: e como a gente vai fazer isso? Como é que essas pessoas podem ser alcançadas? Primeiro, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, né? Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Então precisamos compreender que estamos trabalhando na obra do Senhor e a obra é do Senhor. O crente ele não pode fechar as portas para ninguém, né? É dever da igreja acolher, né? Porém, como diz uma fala de um grande pastor renomado, ele diz que a igreja está aberta para todos, mas não está aberta a tudo, né? Então, nós precisamos acolher aqueles que, com respeito, temor e tremor, se aproximam da igreja do Senhor, ou do próprio Senhor. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, essa é a responsabilidade, como nós devemos ser vistos, né? Como representantes de Cristo, né? Nós devemos ser vistos como pessoas que são recomendáveis, né? As pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, meus amados irmãos, vamos dando continuidade. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3 e o versículo de número
10. Então, como nós já falamos, esses principados e potestades são vamos dizer assim, as categorias, né, dos anjos que assistem diante do Senhor. E por meio da igreja, né, esta sabedoria, essa multiforme sabedoria, essa graça de Deus precisa também ser conhecida dos anjos, né, nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós vamos parando por aqui e estaremos dando sequência no próximo vídeo. Né? No próximo vídeo estaremos dando sequência ao terceiro tópico da nossa lição. Até logo mais.